Muito bem, sejam todos bem-vindos ao canal Refúgio Teológico. Esse vídeo, pessoal, é um vídeo que faz parte do curso de Ciências da Religião e também do nosso curso de Teologia. Então, esse estudo vai ser um estudo muito aprofundado e cheio de detalhes, de evidências, tá? Basicamente, esse vídeo também faz parte do curso de Seitas e Heresias, aqui no canal Refúgio Teológico. Se você tiver interesse em estudar ciência da religião, teologia ou seitas, heresias e também apologética, entre em contato conosco pelo telefone, você faz sua matrícula e passa a estudar no nosso Instituto Superior de Teologia Cristã, tá? Então, nesse vídeo, nós vamos provar que o catolicismo romano, primeiramente, não é cristianismo, e nenhuma das pregações no catolicismo romano tem base bíblica, nenhum tipo de pregação, tá? E também vamos mostrar que através da crença, dos dogmas, dos ensinamentos do culto a ídolos, né, que seria a religião do catolicismo, ensina as pessoas a adorar palha, madeira, terra, água, pedra, entendeu? Eles ensinam a adorar esculturas, imagens de esculturas, tá? E não somente adoram imagens de esculturas, mas também acreditam que essas esculturas, que essas imagens, né, feitas pela mão humana, podem produzir milagres. Então, basicamente, todo o conteúdo desse nosso vídeo aqui, ele se resume em mostrar que o catolicismo romano não é cristianismo, certo? Segundo, mostrar que o catolicismo romano ensina as pessoas a cultuar estátuas, gesso, mármore, entendeu? Bronze, ferro, palha, né? Estruturas da criação de esculturas. E também ensinam que essas esculturas, essas imagens, elas produzem milagres. Iremos trabalhar tudo isso nesse vídeo, tá bom? A princípio, eu quero citar dois textos bíblicos que partimos daqui, tá? Galatas, capítulo 1, versículo 6 ao versículo de número 9. Admira-me de que tão depressa estejais vos desviando daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Entenda que essa expressão outro quer dizer algo oposto, algo diferente, algo que não é igual ao evangelho original, tá, do primeiro século. Então existem vários evangelhos que não é original conforme instituído por Cristo, que é antagônico, que é contraditório, que é falso, certo? Então, o que acontece? Versículo 7. O qual não é outro, senão há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Ainda que surjam falsos profetas mostrando o culto à imagem, milagres, né? Isso não é o verdadeiro evangelho. Verso 8. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Por exemplo, o Antigo Testamento proíbe o culto, a veneração, a adoração, a construção de imagens de santos, tá? Proíbe isso. Aí vem uma pessoa e diz, ó, é permitido. E o que é isso? Isso é o quê? Isso é outro evangelho. Está indo contradizendo a palavra. Então, a palavra diz, seja anátema. Verso 9. Assim como já dissemos, e agora reitero, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que recebeste, seja anátema. Anátema quer dizer amaldiçoado. Porventura, verso 10, para concluir. Eu disse até o verso 9, mas vou até o verso 10. Persuadido agora homens, porventura, persuado agora homens ou Deus, ou procura agradar homens. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, Paulo escreve uma carta mostrando que, olha, existe um verdadeiro evangelho, e é esse evangelho, com 66 livros. Antigo Testamento e Novo Testamento.
Fora esses, não existe evangelho verdadeiro, autêntico, certo? E aqui dentro do contexto, pessoal, citamos Êxodo, tá? Que infelizmente essa seita distorce o texto, mas o texto, como texto, diz isso aqui, simplesmente da forma. Não precisa forçar, não precisa de mais nada, somente receber esse texto. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a eras, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais, dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia de milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, o mandamento do Senhor é não fazer mais de escultura, nenhuma representação de céu nem na terra, tá? E nem poder se curvar e nem servir. Mas o 14:5 faz tudo isso que o texto proíbe. Vamos ver o porquê, como e como isso aconteceu, certo? Depois disso, a gente vai dar mais continuidade aqui ao assunto. Eu estou aqui, pessoal, com uma fonte muito importante, que é o livro As Inovações do Romanismo, tá? Essa é a minha fonte. E eu vou fazer aqui uma leitura muito extensiva, apenas para vocês perceberem, tá? Que é fato. O catolicismo romano não é cristianismo. Eles ensinam o culto a, a ídolos e ensinam que existem milagres ou sinais. Mas, ao mesmo tempo, nessa confusão toda, eles começam a se defender. Todas as pessoas têm a sua forma de defender, seja verdadeira ou não. Porém, essa defesa que eles fazem é confundir o povo. É uma religião, portanto, que escraviza a mente e escraviza o povo. Por quê? Eles começam a fazer graus de adoração. Um somente para Deus, tá? O Filho, por exemplo. O outro para Maria e o outro para os santos. É uma hierarquia da adoração. Então, santos, que segundo eles produziram sinais, enfim. Maria, que permaneceu virgem por resto da vida, contradizendo as escrituras, né? E Jesus. Então, essas três hierarquias, elas existem. Eles criaram aí outras palavras para justificar que quando uma pessoa baixa a cabeça para um poste, para um ídolo, para uma estátua, para aquele pó de cinza, ele não está adorando, ele está reverenciando, né? E vão tentando, criando uma certa palhaçada para induzir o povo, porque o povo, sem a devida orientação, o povo é idólatra. O ser humano decaído, ele tem idolatria, né? Então, aí o catolicismo, como muitas outras religiões, conseguem conquistar essas pessoas, porque de antemão nós já somos propícios à idolatria. Tanto que eu faço aqui um recorte, não somente no catolicismo ocorre isso, mas também em algumas igrejas supostamente evangélicas, que por exemplo, que na verdade não é a Igreja Universal do Reino de Deus. Pratica cultos, não aos santos, mas a objetos, amuletos, não é? Ao sal, à rosa, ao óleo ungido, não é? E outras denominações que se distanciam da palavra de Deus, adoram o próprio homem, adoram o próprio cantor, músico, e assim. Esse texto também pode propagar uma certa reflexão para esses enquadrar outros tipos de crenças aqui nesse texto, tá? Mas o objetivo realmente é mostrar que o catolicismo não é cristão, ele adora imagem, certo? E pensa que produz milagres, mas vamos ver que tudo isso aqui é uma mentira, tá bom? Bem, com relação às imagens dos santos, é certo que quando o evangelho primeiramente foi pregado, não se usaram por algum tempo entre os cristãos, especialmente nas igrejas, tá? Com relação às imagens dos santos, não se usava isso, tá? Passou-se a usar, porque na época de Cristo não tinha nada disso, muito menos no Antigo Testamento. Vejamos aqui. Deixa eu só organizar aqui. Pronto. Não há ponto algum de doutrina a respeito do qual o romanista mais se incomode do que o do culto às imagens, ou o uso delas nas solenidades religiosas. Acusá-lo de idolatria ou de dar culto aos ídolos é ofendê-los sobremaneira, sem que, porém,
empreguemos palavras duras ou lancemos mão da arma do ridículo, examinemos a questão despido de paixão e vejamos por um momento o que, sob este ponto de fé humanista, ensinam seus mais ilustres membros ortodoxos. Ou seja, vamos mergulhar na história e mostrar, por meio dessa religião, que eles automaticamente se contradizem. Então vamos partir da própria religião para contradizer essa própria religião. Por exemplo, começamos assim: Concílio de Trento, 1563. Impõe-se aos bispos e a todos os que exercem o cargo de ensinar a obrigação de incutir aos fiéis que as imagens de Cristo, da Virgem Maria e de outros santos devem ser tidas e conservadas, principalmente nas igrejas, e que se lhes deve dar honra e veneração. Então, historicamente, a partir desse concílio, temos a implantação de imagens para supostamente dar honra e veneração. Continuemos. O cano não define qual é a natureza dessa honra, porém permite que beijemos as imagens e tiremos o chapéu e nos prostremos diante dela. Pessoal, convenhamos, isso é adoração. Eu sou ensinado na católica a adorar o Cristo de estátua, de gesso, de palha, de pau, de papel, de plástico, artificial. E assim todos os santos. Eu preciso retirar o chapéu e me prostrar diante dessas imagens. É o que estou ensinando a partir desse momento, contradizendo o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Todo o concílio tendo o concílio deixado este importante assunto ao ensino dos bispos, sacerdotes e outros, era de esperar que suas opiniões fossem diversas. Vejamos. O ilustre campeão do romanismo, o cardeal Bellarmino, em seu segundo livro sobre sagradas imagens, diz-nos que há diferentes opiniões acerca dessa questão. Ou seja, aparentemente já começa eles próprios, sabendo que isso é adoração, isso é antibíblico, eles procuram tentar resolver essa questão. Não é fácil de resolver isso, não é fácil criar um falso evangelho. Eles precisam forçar entre eles mesmos um acordo. Veja só o que acontece. Com que espécie de culto deve ser honrado as imagens? Então há uma pergunta. De que forma as imagens devem ser cultuadas? Como isso deve acontecer? Bem, a primeira opinião, que é a seguinte: rejeita-o completamente. Veja só, que o fiel, diante da imagem, não deve fazer outra coisa, senão ver e adorar nelas o prototipo, o exemplar, o original, do qual a imagem é a representação. Gente, isso é loucura. Não faz sentido. Isso não existe no Novo Testamento, não existe no Antigo Testamento. Isso aí é uma nova religião, um outro evangelho, que não é autêntico. O original, eles ainda falam do original. Então, eles têm uma representação falível, não é idêntica, não é igual, e o cara tem que olhar para aquela imagem, mentalizar pela fé que ele vai estar olhando o verdadeiro por trás daquela imagem e que vai acontecer algo. Isso é absurdo. A nossa razão nos proíbe isso, e muito mais a Bíblia. A segunda opinião, vimos a primeira opinião, a segunda e esta não o rejeita, é que a mesma honra se deve tanto à imagem quanto ao original. Eita, agora piorou. Na primeira opinião, diz o seguinte, deixa eu pegar aqui essa caneta aqui, pronto. Aqui uma imagem, certo? Na mente do cara, isso aqui representa a verdadeira imagem. Então, quando eu olhar para essa imagem, eu vou estar mentalizando a imagem original. Veja que absurdo. Agora não. Agora a minha adoração, a minha honra é para essa imagem aqui, física, e para aquilo que está por trás dela, o original. Então eu vou estar adorando duas imagens. Uma que eu inventei, sonhei, me acordei, eu acho que vai ser de tal cor, vai ter
isso, vai ter aquilo. E o original também. Vou adorar os dois. Isso é irracional, pessoal. Daqui nascem as três seguintes espécies de culto. Aí daqui, pessoal, é que eles vão criar a fantasia. É que eles vão criar a fantasia. Já que eles conseguiram perturbar, destruir a capacidade humana de pensar e dizer, ó, não está de acordo com a Bíblia. Aí eles começam agora a criar a falácia. A falácia, os erros teológicos vão começar, não somente aqui, mas anteriormente, mas aqui vai ficar, assim, evidenciado. Eles vão, assim, justificar essa distorção por meio disso aqui. A imagem de Cristo deve ser adorada com culto de idolatria. A imagem que você vê de Cristo assim na Igreja Católica, aquela estátua, deve ser adorada. Estou dizendo isso. Segundo, a imagem da Virgem deve ter culto de hiperduria. Veja que eu falei sobre hierarquia, né, da adoração. Terceiro, as imagens dos demais santos devem receber culto de duria. Ou seja, a hierarquia. Eles adoram somente a Deus, mas essa adoração é repartida, porque, querendo ou não, esse paganismo, essa falsa religião, está distorcendo o Cristo, distorcendo a palavra, distorcendo o que é o culto, a adoração, e está dizendo assim, ó, vocês têm que adorar esses defuntos, tá? Tem que adorar a Virgem Maria e depois adorar a Cristo. Hierarquia, pessoal. Só que a Bíblia diz que não existe mediador entre Deus e os homens, apenas Cristo Jesus. Bem, isso é o absurdo que eles conseguem ejetar na mente dos leigos, dos novatos, esse conceito equivocado de adoração. Não existe, em momento nenhum, nenhum profeta, nenhum apóstolo, nenhum escritor do Novo Testamento estabelecendo hierarquia. Olha, vocês adoram a Cristo, depois adoram a Virgem Maria, adoram os anjos, adoram os homens, adoram os santos, adoram a natureza, adoram os astros, adoram a si mesmo. Não existe isso, pessoal. Bem, Bernardino cita os nomes de vários teólogos católicos que ensinam esta doutrina. Entre eles, Alexandre, o santo bem-aventurado, Tomás de Aquino, o cardeal Caetano, o santo bem-aventurado Boaventura, Marcílio, Almagné e outros. Pelo que respeita a Tomás de Aquino, será bom saber que ele, a si próprio, se justifica de prestar à cruz de madeira o mesmo culto que tributa a Deus. São estas suas próprias palavras. Como Cristo é adorado com honra divina, segue-se que sua imagem deve ser adorada com igual honra. Oferecemos a suprema adoração de idolatria àquele ser em que temos colocada nossa esperança de salvação na cruz de Cristo, pois é que este dos cânticos da igreja, salve, ó cruz, nossa única esperança deste tempo de paixão, aumenta a graça do piedoso e concede perdão ao culpado. Portanto, a cruz de Cristo deve ser adorada com a suprema adoração de idolatria. Acabou-se. Provamos em menos de 20 minutos que o cristianismo não é catolicismo e nem o catolicismo é cristianismo. Provamos em menos de 20 minutos que os católicos adoram imagem de escultura. E provamos em menos de 20 minutos que eles estão acreditando em falsos milagres. Vamos continuar mais um pouco? Já provamos já. Mas ainda continua, pessoal. Existem várias evidências para isso. Bem, não se trata aqui de uma linguagem figurada, pois o que o pontificial romano prescreve que a cruz do legado do Papa deve ser elevada na mão direita, porque lhe é devido cutilatria. Com relação a Bernardino, devemos aqui acrescentar que ele disse acerca da doutrina ensinada por Aquino e sua escola. Aqueles que afirmam que as imagens devem ser adoradas com honra divina têm de usar de distinções tão sutis que eles mesmos mal podem entender, quanto mais os ignorantes.
o mesmo diremos também de nós. Se esta doutrina, ensinada como é por tão eminentes autoridades, é ou não idolatria na rigorosa significação desta palavra, não é a nós que compete dizer, nem tampouco examinar. Nós apenas citamos as palavras do romanismo e se delas resultar o ensino de uma prática idólica, a culpa não é nossa. Nosso propósito não é outro senão demonstrar que a doutrina da Igreja Romana acerca do culto às imagens é de invenção moderna, adoração. Já vimos que a Igreja, por meio de um dos seus concílios, o Tridentino, não definiu a significação da palavra honra devida. Pode bem ser, como Tomás de Aquino declara, que o supremo culto deve ser dado à imagem de Cristo, um culto inferior às imagens da Virgem e um muito mais inferior ao dos santos. Isso é o significado basicamente de honra devida. Então o cânon, porém, diz que essas imagens devem ser conservadas nas igrejas e que elas se devem tributar a devida honra e veneração. Porque honra que lhes dá, se refere aos prototipos que representam de forma que, pelas imagens que beijamos e diante das quais nos descobrimos e postamos, adoramos a Cristo e veneramos os santos. Depois disso, argumenta-se que o culto, qualquer que seja, é unicamente o culto relativo. Não adoram o que vem, mas sim o ser representado pelas imagens que está diante deles. A gente vai ver aqui, pessoal, que ser realmente é esse que está diante deles. Esse ser imaginado, tá? A gente vai ver. Isso é um refinado papismo, do qual o povo pouco ou nada entende. E que tem levado, como adiante veremos, a mais absoluta e forma idolátrica. Tomemos, contudo, a afirmativa em seu sentido mais lato. E assim mesmo veremos que esta doutrina do romanismo moderno foi terminantemente e expressamente condenada pelos primeiros escritores cristãos como doutrina de gentios. Veja só, sustentar que o catolicismo, que o culto a ídolos e que acreditar em milagres na visão católica é um jogo que não tem lógica, que não tem argumento sadio, que não tem realidade. É um estado de loucura. Né? Então, vamos ver aqui a chamada teoria do culto relativo. Aí, como eles não conseguem, nem eles mesmos conseguem resolver isso, aí retiram a Bíblia, nos interpretam a Bíblia de todo jeito, enfim, fazem toda uma hierarquia, né? Eles têm o poder, eles são donos do Estado, eles são donos da autoridade, eles podem, eles criam freios, criam bem, várias ordens para enganar o povo. Mas vamos ver aqui, essa teoria do culto, que é uma tentativa, né? Uma tentativa. E complicado, né? Bem, Arnóbio, que viveu no princípio do terceiro século, e que era de sua conversão ao romanismo, tinha sido um pagão, conhecido por isso praticamente aquilo acerca de que escrevia. Censurava os gentios idólatras do seu tempo da seguinte maneira: dizeis, adoramos os deuses pelas imagens. Como assim? Se essas imagens não existissem, não conheceríamos acaso os deuses que eram adorados. Nem tampouco conhecereis a honra que lhes tributais. Pode haver coisa mais injusta, indigna e cruel do que reconhecer a um como Deus e oferecer súplicas a outra coisa? Espera auxílio de um ser divino e ora a uma imagem que nada pode ter conhecimento. De outra parte diz, porém, vós dizeis, estáis muito enganados. Não, nós não acreditamos que a matéria de bronze, ouro, prata e outra coisa de que se faz as imagens são os mesmos deuses ou sagradas divindades. Mas sim, acreditamos que nessas matérias adoramos e veneramos aqueles deuses a quem a santa dedicação faz habitar e morar nas imagens feitas pelos artistas. E aí, pessoal? Dá para acreditar nisso? Bem, Orígenes, padre do terceiro século. Um padre do terceiro século, em seus escritos contra Celso, condenou energeticamente a mesma doutrina.
Só copiar aqui uma coisa. Pronto. Diz ele: que pessoa sensata não se rirá de um homem que olha para as imagens e lhe dirige orações, ou, contemplando-as, se dirige ao seu contemplado em sua mente? Santo Ambrósio, bispo de Mirão, no quarto século, também fala da espécie de culto gentílico. Esse ouro, se bem o examinarmos, tem um valor exterior, porém, interiormente é um metal ordinário. Examine, eu vou rogo, esquadrine completamente essa classe de gentios. As palavras que eles pronunciam são grandiosas e belas. As coisas que eles defendem são totalmente destituídas de verdade. Falam de Deus e adoram imagem. Agora, Santo Agostinho, padre de grande autoridade entre os romanistas, escrevendo contra as engenhosas distinções feitas pelos idólatras do seu tempo, diz: afigura-se a essas pessoas que pertencem a uma religião mais pura e dizem: eu não adoro uma imagem, nem um demônio. Isso não significa diabo, mas um defunto. Apenas considero a figura corporal como a representação daquele ser a quem devo adorar. E quando acusamos os gentios e os mais inteligentes e ilustrados de adorar os corpos, eles são bastante ousados para nos responderem que não adoram as imagens em si, mas as divindades que elas presidem. Aqui, pessoal, já te dou de antemão a causa, não somente dessa falácia que a gente está vendo, esse falso evangelho, mas vamos ver aqui que existe por trás deles os sinais satânicos, tá? Perceba aí. Mas as divindades a elas presidem. Segura aí, tá? Segura esse ponto aí. E o mesmo Santo Agostinho, sobre o assunto em questão, diz o seguinte: apresenta-se um adversário e, presumindo-se grande sábio, diz: eu não adoro aquela pedra, nem imagem visível. Tendo dito vosso profeta, que tem olhos e não vê, eu não posso ignorar que aquela imagem nem tem uma alma, nem vê com seus olhos, nem ouve com seus ouvidos. Eu não adoro aquilo, mas sim adoro o que vejo, e sirvo aquele a quem não vejo. E quem é esse aquele? Uma certa divindade visível, que aquela imagem preside. E diz ainda mais: e para que nenhum dos gentios diga, eu não adoro a imagem, mas sim o que a imagem significa. Devemos confessar que eles adoram a criatura mais do que o Criador. Agora eu entendi bem. Ou adora a imagem ou a criatura. Aquele que adora a imagem converte a verdade de Deus em mentira. Então, pessoal, tem muita coisa aqui nesse estudo, muita coisa, tá? Mas aqui a gente já viu, já conseguimos aí realmente refutar o catolicismo romano completamente. Agora a gente vai para um segundo momento, que nesse primeiro momento a gente apresentou algumas evidências, tá? Existem outras, para mostrar que há um novo evangelho contraditório, tá? Fabricado, inventado, criado artificialmente para induzir o povo, porque o povo, sem o verdadeiro evangelho, ele é idólatra, ele se perde, ele não tem um caminho, ele não tem Cristo. Então, desde já, pessoal, compartilhe esse vídeo no seu grupo de estudo, da sua igreja evangélica, protestante, calvinista, tá? Arminiano. Compartilhe esse vídeo, tá? Para que mais pessoas possam aí conhecer esse canal, conhecer esse projeto, conhecer o conteúdo que nós temos aqui, tá? E desde já agradeço o apoio de vocês em todos os sentidos. Depois desse primeiro momento, que nós aprendemos que, por meio da Bíblia, que o catolicismo não é cristianismo, por meio da história que nós citamos aqui, aprendemos que eles tentaram e tentam ainda hoje fazer a gente destruir a nossa razão, destruir a escritura. Martinho Lutero disse o seguinte: eu não posso acreditar, eu estou aqui apenas trazendo o que ele disse, né? Assim, no sentido não literal, mas existe uma frase que ele falou, mas é de acordo com essa frase. Eu não posso acreditar em um falso evangelho se ele
não tiver base na Bíblia, ainda que produza milagres. Então, a gente já viu que nada que o catolicismo apresenta aqui é verdade. Vimos que ele não é o verdadeiro cristianismo e vimos que eles cultuam, sim, pedras, árvores, animais, a si próprios, entendeu? Culto a defunto, entendeu? Vamos ver agora se essas imagens têm poder, se essas imagens têm autoridade. Qual é a entidade invisível por trás dessas imagens? Então, como é que eu posso saber se talvez você conheça aí muitos católicos, né? O Brasil é um país muito católico, não por conhecimento, né? Porque uma pessoa que é advogada e é católica, pessoal, é uma pessoa realmente, infelizmente, totalmente perdida, porque a inteligência humana é capaz de perceber o erro. Mas se você vê o erro e deixa o erro destruir sua capacidade, você está perdido. Então a gente não confia na nossa razão, a gente confia na palavra. A palavra é mais importante. Mas muitas pessoas que são médicos, até professores, policiais, são católicos. Mas se eles, por um momento, pelo menos um dia, somente um dia, estudar a Bíblia como ela é, ele vai deixar de ser católico. Não tem condições de ser. Tá? Então, a gente vai ver aqui se esses sinais, esses prodígios, essas aparições, esses milagres, eles são verdadeiros, eles são bíblicos. Já vimos que o catolicismo não é cristianismo, já vimos que o culto, a adoração às imagens não tem base bíblica, eles forçam a gente a acreditar em algo que não existe. E vamos ver agora a última parte, que é se esses sinais que acontecem por aí, essas aparições, elas são de origem divina, de Deus. Tá? Somos reformadores protestantes e o catolicismo não é bíblico, certo? Então, eu tenho aqui, pessoal, deixa eu ver aqui, 6 formas de ver um sinal, um prodígio, um fenômeno sobrenatural. 6 formas. Dessas 6 formas, as 2 primeiras, elas são importantes. Por quê? Porque as 2 primeiras, elas são realmente, você vai entender, como identificar um sinal, uma maravilha, um prodígio de Deus de verdade, e identificar que todas essas aparições, todos esses sinais, todas essas curas que acontecem no catolicismo romano, ela tem origem em Satanás. Satanás tem atuado muito nessa religião, assim como atua na Igreja Universal do Reino de Deus, tá? E nessas igrejas por aí. Vejamos as 6 formas de perceber um sinal, um fenômeno sobrenatural, uma cura, tá? Um prodígio, tá? 6 formas. Primeira forma, anomalias. Descrição, caprichos da natureza. Segunda forma de ver esses sinais, habilidade manual. Tá? Eu vou voltar aqui. Quando a gente fala de examinar, estudar um sinal, um acontecimento extraordinário, sobrenatural, existem 6 formas de saber disso. As duas que eu vou citar aqui, basicamente, que vamos conduzir o texto, essas são as mais importantes. Mas eu vou citar as outras apenas para fins didáticos. A gente vai ver descrição, poder, característica e exemplo. Quando eu vejo um sinal sobrenatural, eu posso pensar que é o quê? Uma anomalia. Isso é o quê? Um capricho da natureza. E qual é o poder desse sobrenatural aí? É físico. Característica, evento natural com um padrão. Exemplo, abelhas. Uma outra forma de ver o fenômeno sobrenatural é magia, mágica. Descrição, habilidade manual. Poder, humano. Homens podem fazer isso. Característica, não natural e controlado pelo homem. Você vê exemplo de Êxodo, né? Exemplo, coelho na cartola. Um outro tipo de exemplo se vê esses sinais,
essas maravilhas, é psicosomático. A mente sobre a matéria. O indivíduo acredita de toda forma. Qual poder mental. Característica. Existe uma fé que não é bíblica, não funciona em determinadas doenças. Exemplo, curas psicosomáticas. Esse é o sinal importante aqui agora, tá, pessoal? Anota aí. Satânico. Satanás pode, assim como os anjos caídos, podem fazer sinais. Poder maligno, essa é a descrição. Qual é o poder? É psíquico. Eles controlam a natureza e a nossa mente. Característica: mal, falsidade, ocultismo, limitado por Deus. Exemplo: influências demoníacas. Tá? Então, o catolicismo possui isso, por trás dessas imagens. Tá? Outra é a providência. Fatos predeterminados, que é a descrição. Poder divino. Tá? E a característica é natural, explicável, contexto espiritual. E exemplo é nevoeiro. Milagres. É um ato divino. Tá? O poder sobrenatural. Característica: nunca falha, imediato, duradouro, para a glória de Deus. E exemplo é ressuscitar os mortos. Então, parece que o quinto e o sexto são relacionados. E o quarto aqui é o que nós chamamos atenção. Bem, veja só. Para que um ato de Deus seja um sinal inequívoco de Deus, o ato precisa satisfazer certos critérios. Critérios que vão distinguir os atos de Deus de qualquer outro fato em comum. Tal como o selo de um rei, o sinal de Deus deve ser único, facilmente reconhecível e ser alguma coisa que somente Deus pode fazer. Ou seja, imagem santo nenhum da Igreja Católica pode fazer milagres, sinais, prodígios, aparições, maravilhas. Porque milagres e todo esse poder somente Deus pode fazer. Em outras palavras, Deus possui características que não podem ser explicadas pelas leis naturais, pelas forças da natureza ou por qualquer outra coisa no universo. Então, se eu penso e acredito que essa caneta aqui, pessoal, vou chamar de imagem, pode controlar a natureza, as leis da natureza e os fenômenos físicos, isso é irracional, tá? Porque somente Deus pode fazer isso. Somente Deus tem poder infinito, poder que está além do mundo natural, supremo projeto, propósito e pureza moral completa. Portanto, parece racional presumir que seus atos mostrariam ou conteriam elementos desses atributos. Os critérios para o milagre verdadeiro são, a gente vai ver aqui, um início instantâneo de um ato poderoso, projeto e propósito inteligente conforme comprovados por um argumento bíblico teológico, a promoção de comportamento bom e certo. O milagre tem uma causa sobrenatural inequívoca, uma causa que transcende a natureza. Qualquer sinal feito sem um propósito óbvio confirma a verdade, ou o mensageiro da verdade, ou glorificar Deus, provavelmente não é um sinal de Deus. Em outras palavras, não há possibilidade de Deus fazer milagres simplesmente com o propósito de entretenimento. Qualquer sinal ligado ao erro ou imoralidade não pode ser um sinal vindo de Deus. O erro e a imoralidade são contrários à natureza de Deus, porque ele é o padrão imutável de verdade e moralidade. Ele não pode confirmar o erro ou a imoralidade. Com esses critérios, poder instantâneo, projeto inteligente e moralidade, podemos identificar quais fatos incomuns são verdadeiros sinais vindos de Deus, quais são os verdadeiros milagres. E por meio disso também, quais são os falsos milagres. Então, o ato de Deus pode confirmar apenas a palavra de Deus. Então, a gente lembra aqui do que Paulo escreve em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Resumindo aqui, pessoal. Somente Deus pode realizar milagres verdadeiros. Satanás e seus anjos realizam milagres falsos. É isso que a gente vê nas imagens de escultura de diversas religiões. É exatamente sobre isso que a Bíblia fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, em que Paulo escreve:
que a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, o poder de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras. Então, refutamos aqui tudo que o catolicismo tem a sustentar, que ele diz que é cristão, que ele não cultua a imagem e que ele ensina que existem milagres e prodígios por meio dos santos. Refutamos cada alicerce disso. Resumindo, pessoal. Então, quando acontecer um milagre na sua vida, um sinal, um prodígio, uma maravilha na sua vida, é porque o milagre é o ato realmente sobrenatural vindo de uma das três pessoas da Trindade, sob o controle de Deus, nunca associado ao ocultismo, ligado sempre a Deus, associado à verdade, que é a palavra de Deus, associado ao bem, ao fruto do Espírito, envolve profecias verídicas que estão dentro das Escrituras e procura glorificar, cultuar, venerar e honrar apenas a Trindade. Já o sinal satânico das falsas religiões é apenas um ato supranatural, falsificado, temporal, mentiroso, artificial, sob o controle da criatura demoníaca associada ao ocultismo, frequentemente ligado a deuses panteístas e politeístas, associado ao erro, à falsa doutrina, associado ao mal, envolve profecias mentirosas e procura divinizar os seres humanos. Então, pessoal, espero que esse vídeo possa lhe ajudar de alguma forma. Buscamos aqui trazer base bíblica, base filosófica, histórica, para refutar essa seita que cresce muito no Brasil. Então, continue aqui no canal, se inscreva, compartilhe, venha se tornar nosso estudante, venha estudar conosco e você realmente vai aprender aí, de fato, o que as escrituras dizem, tá bom? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.